Deus abençoe meus irmãos. Nós estamos vivendo esse fim de semana, um dos fins de semana mais importantes da fé cristã. O fim de semana da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero deixar com você, para o seu coração, uma mensagem sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre o que significa a cruz de Cristo e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para nós, igreja sua, naquele momento de sofrimento na cruz. Quais são as 7 frases que Jesus disse na cruz e o que elas significam? Eu quero falar sobre 7 verdades que nós precisamos colocar no nosso coração nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de comemoração, não só da morte, mas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele disse e a primeira verdade que ele deixou chama-se total perdão. Jesus perdoou totalmente. Ele disse lá em Lucas 23:34, contudo dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava sendo maltratado, estava sentindo dor, estava recebendo sobre si as nossas culpas, e por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, nós fomos sarados da nossa culpa, nós fomos curados nas nossas emoções. E quando Deus trata da nossa culpa, Ele não está falando do nosso sentimento de culpa apenas, mas da própria ação da culpa em si. Ou seja, eu sou culpado, a culpa é minha, eu sou um pecador e nós fomos justificados no Senhor Jesus como se nunca tivéssemos pecado. Essa ação do pecado foi removida da nossa vida por causa da morte do Senhor Jesus na cruz. Total perdão. Essa é uma grande verdade do Evangelho, é uma grande verdade da cruz que precisa estar no meu e no seu coração. A segunda verdade é o paraíso imediato. Em Lucas 23, versículo 43, Jesus disse para aquele ladrão na cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é imediato. Você vai fechar os seus olhos aqui e vai abrir os seus olhos no céu. Vai fechar os seus olhos para esse mundo doente e vai abrir os seus olhos para uma vida glorificada que o Senhor separou para nós. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala no capítulo 5, versículos 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, e é por isso que você precisa ficar animado, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que ele está dizendo é que a fé dele, a confiança dele é tanta e a alegria dele é tanta, porque ele sabe que deixando esse corpo, imediatamente ele estará habitando com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de promessa, e essa promessa é a segunda verdade da cruz. A terceira verdade da cruz é que nós nunca seremos abandonados, e isso, irmãos, é muito importante a gente perceber, é muito importante a gente entender, porque Jesus exclamou ali na cruz, no momento da sua crucificação, no momento da sua morte, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus experimentou o desamparo, ele experimentou a dor, ele experimentou o abandono de Deus, porque ele precisava sentir a mesma dor que você sente, a dor do abandono, do desamparo, para ele poder te confortar. Mas nós nunca seremos abalados e nem nunca seremos abandonados. Lá em Hebreus 13:5 diz assim, de maneira alguma te deixarei. Deus está falando, de maneira alguma eu deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Nós nunca seremos abandonados. Jesus experimentou o abandono em meu lugar. Jesus experimentou o abandono em seu lugar. Salmo 37:25 diz assim,
Fui moço e já agora sou velho. Jamais, porém, vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que verdade maravilhosa. A verdade de nós não sermos abandonados. A verdade de nós sermos cuidados. O cuidado constante do Senhor, que é a quarta verdade da cruz. Cuidado constante. Jesus estava morrendo naquela cruz e ele se preocupou com a sua mãe. Diz o texto lá em João 19, 26 e 27. Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus, embora estivesse partindo, tomou cuidado com os seus, para que os seus não ficassem abandonados. O cuidado de Deus é constante. Jesus se preocupou com a sua mãe como se preocupa com você. Você está sempre sendo cuidado. Eu entendo que Jesus viveu todas as dores e experiências de dores que a humanidade sente, que um ser humano pode sentir, para que o Espírito Santo possa confortar eu e você diante das coisas que nós temos vivido ou que temos que viver. Jesus, durante o tempo do seu ministério, a gente não ouve falar do pai de Jesus, José. É possível que ele já tivesse falecido. Por isso que Jesus colocou a sua mãe aos cuidados do seu discípulo. Jesus talvez tenha passado pela dor de perder um pai, de perder um ente querido. E eu penso que Deus permitiu que Jesus vivesse todas essas dores para que ele soubesse o que eu sinto e o que você sente quando a gente perde um ente querido. Nós todos estamos o tempo todo debaixo do cuidado constante do Senhor para a minha vida e para a sua vida. A quinta verdade da cruz e da Páscoa é a expiação completa. A obra foi completada, a obra da expiação completada. Jesus disse assim em João 19, 28. Você pode ler lá depois. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Eu quero falar sobre essa frase, tenho sede. O que significa esse tenho sede? Eu não estou querendo trazer para o fato de que Jesus estava fisicamente desejando um copo d'água. Estou querendo trazer para o fato de que, uma vez separados do pecado, nós precisávamos ser unidos com Deus, ser uma pessoa só com Deus. A nossa unidade com Deus dependia de que Jesus tomasse um cálice. Em João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que nós sejamos um, assim como eu sou um em ti, que eles também sejam um em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo de Jesus era unificar o seu pai com os seus filhos, o pai com os seus irmãos, o pai com a igreja, nós que fomos resgatados. Mas essa sede de Jesus, irmãos, era uma sede espiritual. Jesus precisava tomar o cálice que nos libertaria da nossa culpa. Olha o que está escrito lá em Lucas 22, 41. Pai, oração de Jesus, hein? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se é da tua vontade, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Existia um cálice que Jesus precisava beber. Existia uma morte que Jesus precisava sofrer. E essa morte seria a nossa expiação do pecado. Seria a nossa restauração da nossa unidade com Deus. Ele precisava. Quando ele disse, eu tenho sede, ele está dizendo, eu estou preparado para beber o cálice que o meu Pai preparou para mim. João 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Na época que Jesus foi preso, que Pedro tirou a espada, que queria defender Jesus, ele falou: Pedro, guarda a sua espada, por acaso eu não tenho que beber o cálice que o meu Pai preparou para mim? Esse cálice que o Pai preparou é o cálice de colocar sobre si a nossa culpa, o nosso erro e o nosso pecado. Esse cálice é a nossa expiação. E quando Jesus disse, eu tenho sede, ele está dizendo, estou preparado
para beber esse cálice. A sexta verdade do Evangelho é que está tudo consumado, está tudo resolvido, ele já terminou a sua obra. João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Quando deram felpa, ele o vinagre, aquela bebida amarga, ele disse: está consumado. Aquilo que eu vim fazer está feito. Aquilo que eu tinha que beber, o cálice que eu tinha que beber, está bebido. Aquilo que eu tinha que executar como obra do meu Pai está consumado. E o interessante é que lá em Hebreus 4:3 diz que desde a fundação do mundo essas obras já estavam concluídas. O Senhor Deus já tinha planejado essa consumação desde a fundação do mundo. É a grande perspectiva eterna de um Deus que vive fora do tempo e que entra dentro do templo, dentro da nossa dimensão, para executar uma obra de restauração e de expiação, para tirar eu e você do inferno, para levarmos para perto dele. Deus entrou no templo, concluiu a sua obra, Jesus consumou a sua obra, executou aquele trabalho, bebeu aquele cálice, depois saiu de novo do templo e está glorificado junto ao Pai, vivendo fora do templo, vivendo a eternidade. Ele tem a visão completa da eternidade. E a sétima verdade, última, é que a entrega que nós fazemos é eterna. A entrega, o compromisso que nós fazemos com Deus é eterno. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa vida que eu tenho aqui e que agora eu vou ficar sem ela, essa vida de ser humano, essa vida terrestre, essa vida que o Senhor me deu para que eu vivesse aqui, eu entrego essa vida nas tuas mãos. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. É um pacto, é uma confiança. Jesus está colocando, está submetendo a sua vida, aquilo que ele tem de mais precioso, aos cuidados do Senhor. Esse pacto de submissão, essa entrega eterna, é uma das coisas mais importantes que eu e você precisamos aprender desde agora, porque nós precisamos confiar a nossa vida ao Senhor. Senhor, cuide da minha vida, ela te pertence. Eu estou entregando, eu estou confiando, eu estou guardando a minha vida nas tuas mãos. Pai, a ti eu entrego a minha vida. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo de Páscoa. Estamos vivendo o tempo de comemoração da morte, mas também da ressurreição do Senhor Jesus. E nesse tempo de Páscoa, todas essas 7 verdades precisam estar vivas no seu coração, porque acima de tudo, você precisa confiar a sua vida àquele que entregou a vida dele por você. Existe uma correlação de confiança. Jesus entregou a sua vida aos cuidados do Pai, para que nós também pudéssemos ter a confiança, a certeza de que ao entregar a nossa vida aos cuidados desse mesmo Pai, nós viveremos a mesma promessa que o Senhor Jesus. Ele foi glorificado, está junto com o Senhor, e nós seremos glorificados e estaremos juntos com o Senhor. Que a perspectiva da ressurreição e a perspectiva da eternidade alimente o seu coração nessa Páscoa. Ore com sua família, agradeça a Deus pela morte do Senhor Jesus Cristo. É como se você fosse participar de uma santa ceia espiritual. Você não está tomando o cálice e nem comendo pão, porque nós estamos afastados. Nós faremos isso presencialmente, mas no seu coração você pode orar com a sua família, agradecendo ao Senhor Jesus por ter sido o pão que você ingeriu, por ter sido o pão que se colocou na cruz em seu lugar. A morte do Senhor Jesus substituiu a sua e a minha, e o sangue dele derramado curou você, salvou você, lavou você dos seus pecados, e ao ser santificado no sangue de Jesus, eu e você temos acesso a Deus. Ele nos unificou com Deus por causa do seu corpo e por causa do seu sangue. Que a Páscoa do Senhor Jesus alimente o seu coração, alimente a sua vida e transforme você numa pessoa feliz. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que Deus fez por você. Jesus abençoe a sua vida grandemente.